Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa, nós estamos vivendo hoje o dia em que celebramos a festa da misericórdia. No ano de 2000, o então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, decretou que o segundo domingo após a Páscoa, portanto, este domingo, na ocasião, dia 30 de abril, fosse celebrado o Domingo da Misericórdia. O domingo onde o Senhor, aquele que se entregou por amor a mim e a você, abre as portas do seu coração para acolher a todos, todos que desejam aproximar-se dele. Hoje, a liturgia, nas leituras que nos são propostas, na primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, no Salmo, na segunda leitura, a primeira carta de São Pedro, e no Evangelho de São João, as leituras vão nos lembrar de como devemos viver a partir deste encontro com o ressuscitado. No Evangelho, estando os discípulos com as portas fechadas, Jesus entra naquele local e a primeira coisa que Jesus diz aos seus amigos, aos seus discípulos foi: a paz esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você viva momentos onde a ausência da paz tenha tomado conta do seu coração. A paz que recebemos de Cristo é uma paz que supera todo o entendimento humano. É aquela paz que nos faz entender que mesmo quando estamos diante de situações complicadíssimas, situações adversas, o Senhor é capaz de nos dar uma paz interior que supera o entendimento dos homens. Tantos e tantos irmãos que vivem a dor da doença física, mas não perdem a leveza da alma, mas não perdem a tranquilidade, mas que não perdem a confiança. Tantos irmãos que atravessam a dor do luto, mas que não perdem a certeza na vida eterna. Tantas realidades, tantos momentos, que esta paz do Cristo é preciso que ela esteja presente conosco. Jesus entra onde os discípulos estavam, com as portas fechadas, e Jesus dá a eles esta paz. Logo em seguida, Jesus mostra as mãos e o lado. Então os discípulos vão se alegrar. E Jesus diz aos seus discípulos: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra sobre eles o Espírito Santo, dando àqueles homens o poder de perdoar os pecados. Isso é tão belo, meu irmão, isso é tão belo, minha irmã, porque hoje ainda nós vivemos esta mesma graça quando na confissão, no sacramento da confissão, somos perdoados dos nossos pecados e novamente somos enviados a permanecermos no mundo dando testemunho do amor de Deus por nós, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, naquele momento, um dos discípulos não estava presente.
Tomé não estava presente. E os amigos contaram a Tomé o que tinha acontecido. Jesus havia aparecido com as portas fechadas, desejado sobre eles a paz, soprado sobre eles o Espírito Santo, dando a eles a graça de perdoarem os pecados, mas Tomé disse: se eu não tocar, eu não vou acreditar. Jesus amava muito a Tomé e Jesus novamente aparece para os discípulos com as portas fechadas. Jesus entra mais uma vez e diz: a paz esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, eu insisto nisso. Nós cristãos deveríamos saudar uns aos outros com a paz que vem de Cristo. Não é a paz que eu sinto, é a paz que vem de Cristo, que supera todo entendimento. Deveríamos nos saudar assim, porque foi esta a saudação que o Cristo levou. A paz esteja convosco. Que esta paz, mais uma vez anunciada pelo Cristo, dê a você a convicção de que ela é capaz de transformar as suas lutas interiores, as suas dores, as suas mágoas, os seus traumas. Ela é capaz, meu irmão, ela é capaz, minha irmã. E Jesus diz a Tomé, com muito amor, com muita caridade: não seja incrédulo. Meu irmão, minha irmã, a incredulidade é o endurecimento do coração. Nós também podemos passar por esta realidade que Tomé passou. O nosso coração pode se endurecer. Podemos deixar de acreditar naquilo que acreditávamos outrora. Mas não podemos desistir, não podemos desanimar, porque o Senhor se faz presente no meio de nós. E Jesus diz a Tomé: não seja incrédulo. Tomé responde: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados aqueles que acreditaram, aqueles que vão acreditar. Bem-aventurados são aqueles que somente ouviram dizer de Jesus. Bem-aventurados. Meu irmão, minha irmã, a fé é uma certeza. A fé não é uma ideia, a fé é uma certeza. A fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que se tem plena convicção que se faz presente no nosso meio. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Interessante porque esta realidade do Evangelho, ela é o reflexo da primeira leitura que vai nos dizer assim, lá no Atos dos Apóstolos, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos e na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Meu irmão, minha irmã, a experiência que eu tenho com o ressuscitado precisa ser reflexo da primeira leitura. Eu preciso viver como alguém que é convertido. Eu preciso ser perseverante na oração. Eu preciso ouvir a palavra da igreja, dos apóstolos. Eu preciso permanecer firme. E a palavra vai dizer mais: abraçavam a fé e viviam unidos. É a consequência de ser cristão hoje, viver a fé e permanecer unido.
louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas. O cristão precisa viver bem aonde ele está, precisa dar bom testemunho, quer que esteja na igreja ou quer que esteja em outro lugar qualquer. Não dá para ser cristão e achar que dá para dividir a vida em etapas. Sou cristão aqui, sou de Deus aqui, trato bem as pessoas aqui, mas ali não, faço o que eu quero. Não pode ser assim. Não dá para ser assim. Os primeiros cristãos viviam esta realidade, viviam como irmãos. A segunda leitura vai dizer assim, e é tão belo isso: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha e não se murcha, e que é reservada para vós nos céus. Meu irmão, minha irmã, uma esperança que não se mancha e não se murcha, não se mancha com o pecado, não se mancha com as baixarias deste mundo e não se murcha, não desanima com as tribulações. No mundo havereis de ter tribulações, mas coragem! Eu venci o mundo, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos abater pelas tribulações. Problemas nós teremos sempre. Problemas teremos sempre, mas a paz interior, esta paz que o Cristo desejou, eis que a paz esteja convosco. Esta paz é ela que não nos deixa murchar, é ela que não nos deixa abater, é ela que não nos deixa cair, fraquejar, é ela. E é esta paz que o Cristo quer dar a você mais uma vez. Que a paz esteja convosco, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção, a paz de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo ressuscitado esteja com você. Que esta paz te ajude a dar passos firmes, passos largos na fé. Deus te abençoe.